Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo mais uma vez. Estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre Provérbios. Hoje, dia 4, vamos falar então no Provérbio 4, capítulo 4. Lembrando mais uma vez que provérbios são sabedorias, sabedoria popular, né? Provérbios é uma sabedoria popular, uma sabedoria das pessoas, aqueles que adquiriram sabedoria vertical, aqueles que adquiriram sabedoria horizontal. Lembrando então que a sabedoria horizontal é aquela que nós temos aqui na Terra, sobre os nossos estudos, aquele que vem com o nosso esforço, né? Aquilo que nós colocamos o nosso esforço físico para buscar, para ler, para estudar, para ficar noites e noites em claro, né? Estudando para fazer provas nas escolas, enfim, aquilo que nós podemos buscar, nós podemos comprar, e nós vamos ver isso hoje aqui. E a sabedoria vertical é aquela que dinheiro nenhum compra, mas é aquela que nós devemos colocar toda a nossa confiança e a nossa e a nossa e o nosso respeito, porque é aquela sabedoria que vem de Deus, né? A sabedoria que vem de Deus, que vem pela obediência, que vem por eu me curvar, de eu pedir a Deus, né? Como diz lá em Tiago, né? Que é aquela sabedoria que vem porque eu estou pedindo. Então, se eu quero adquirir sabedoria, peça sabedoria. Peça ao autor da sabedoria, né? A própria sabedoria, que é Jesus Cristo, né? Então, peça a Deus, o autor e criador de tudo. Então, essa sabedoria, essas duas sabedorias. Então, o provérbio está dividido, então, como eu disse, de 1 a 9, convite à sabedoria, de 10 a 24, código dos sábios, e de 25 a 31, conduta e comportamento dos nobres, dos filhos, dos sábios, né? Então, nós estamos aqui hoje falando, né, até o capítulo 9, de convite à sabedoria. Então, hoje o capítulo 4 vem nos convidar mais uma vez à sabedoria. E presta atenção, gente, que lindo que é o capítulo 4. Né? Então, vamos lá. Filhos, obedeça à disciplina paterna e fiquem atentos para adquirir a inteligência. Então, veja, a inteligência, ela é diferente de disciplina. A inteligência todos nós temos. Aí a pessoa fala assim, né? Ou às vezes a criança, né, cresceu ouvindo muita mãe falar assim, mas você é burro. Não fale nunca isso para os seus filhos. Sempre oriente e ajude. Se você já falou, não tem problema. Peça perdão ao Senhor, peça desculpa para o seu filho e fala, filho, olha aqui, você é muito inteligente. Você é capaz, porque dentro de você está a semente da inteligência que Deus já plantou. Só que a inteligência, e assim como a sabedoria, você tem que buscar. Ela não vem assim, fica deitado aí na cama, sentado, fica. Aí vai vir, sabe o que sobre você? A inteligência do mendigo. Você vai ver lá no Provérbio 6, já nós estamos chegando lá nele. Que é, como é que ele fala? Então a inteligência, ela vem também com a sua busca, com a sua insistência. Né? Não fique deitado, não, que a inteligência não vem, mas ela está dentro de você. Então você tem que aflorar ela, né? Você tem que despertar. Desperta, ó tu que dormes, né? Então lá, fique atento à disciplina paterna. Disciplina é quando você corrige o filho que você ama. Então, ouça a correção do seu pai, ouça a disciplina do seu pai, da sua mãe. Não desvie do caminho que eles estão te corrigindo. Então, que a disciplina aqui é correção. Então, aqui, ó. Eu lhes dou uma boa doutrina. Não abandone a minha instrução. Então, aqui seria como o filho falando, né? O filho falando do pai. Aqui seria como Salomão falando de Davi, que Davi o ensinou muito bem. Lembra quando eu disse ontem? Que Davi teve um pai, né? Que o ensinou. Então, e ele está dizendo aqui, ó. Que o pai, né? Nos dá para a gente ouvir a disciplina do pai. E eu lhes dou uma boa doutrina. Não abandone a minha instrução. Eu também fui filho.
Aquele dizendo, do meu Pai, e amado eternamente por minha mãe. Ele me instruiu assim: conserve os meus conselhos em sua mente, observe os meus preceitos e você viverá. Então veja, aqui ele está dizendo que o Pai o orienta. O Pai aqui também pode ser o próprio Deus. Quando a gente segue os mandamentos do próprio Deus. Que é um Pai que mais nos orienta, que nos ensina, que é o próprio Deus. Só que se eu não ler a Bíblia, se eu não buscar a palavra, eu não vou saber disso. Aonde que tem essa sabedoria? Na palavra. Se eu não buscar, eu não sei, eu não conheço. Gente, quem estuda, quem lê, quem busca, vai sabendo, vai despertando, vai sabendo. E quem aprende, ele não fica dependendo dos outros. Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso consertar isso, eu tenho que saber de tudo. Não precisa saber de tudo, mas é bom saber muita coisa. É bom ser especialista numa coisa? Sim, é bom ser especialista numa coisa. Mas conhecer as outras coisas também, para que a gente não dependa. Eu, por exemplo, não sei mexer no meu carro. Quando ele dá problema, eu tenho que chamar alguém. E eu dependo, porque eu não conheço. Percebe? Então, quem aprende, não depende, né? Mas você tem que aprender o máximo possível. Se esforçar o máximo possível. Para conhecer, quanto mais conhecer, melhor. E a Bíblia é a mesma coisa. Quanto mais a gente conhece, mais sabedoria vem. Mais o nosso Deus está conosco. Mais a gente vai saber como ficar próximo de Deus. Próximo de Jesus. Próximos da salvação. Porque se eu não conhecer Jesus, eu não vou conhecer a salvação. Não sei o caminho da salvação. Percebe? Então veja. E ele me instruiu assim, então: conserve os meus conselhos em sua mente, observe os meus preceitos, que são os mandamentos, e você viverá. Você viverá. Lembra que Jesus falava assim, ó: mesmo que você esteja morto, você que crê em mim, você viverá. Porque nós temos essa vida terrena e nós temos a vida eterna. Aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, mesmo depois que morreu, a morte natural, você viverá. Porque a morte natural aqui, nós não viemos para viver eternamente nesse mundo, mas nós somos seres para viver eternamente. Mas não aqui na Terra, né? Aqui nós vamos passar. Por isso que essa passagem, lógico que a gente sente muita tristeza, né? Quando perde um ente querido, porque a gente tem essa separação da carne, né? Do convívio, né? Do amor aqui que a gente criou, os laços que a gente criou. Mas a gente tem que pensar e ficar feliz. Por quê? Porque tem a vida eterna. Nós iremos nos encontrar eternamente, né? Então vamos lá agora. Versículo 5. Adquira a sabedoria. Adquire a inteligência. Viu? Percebe aqui? Aqui você percebe que tem duas sabedorias, né? Porque a inteligência também é uma sabedoria. Porque se você não buscar ela, ela não vem, não. Tá aí dentro de você. Tem que despertar. Tudo tá dentro da gente. Lembra quando eu disse lá atrás já que tudo tá dentro de nós? Deus já colocou a semente dentro de nós de tudo aquilo que nós... tudo aquilo que a gente quiser fazer nesse mundo aqui, a gente consegue. Tudo que eu quiser fazer, eu consigo. Tem que ter determinação, força e coragem. Então ele fala: adquire a sabedoria. Adquira a inteligência. E não se esqueça dela, nem se afaste dos meus conselhos. Né? Não abandone a sabedoria, e ela o guardará. Percebe? Temos que adquirir a sabedoria, buscar a sabedoria e adquirir inteligência. Quanto mais inteligente eu fico, quanto mais sabedoria horizontal eu busco, mais sabedoria vertical eu vou adquirir. Por quê? Porque eu vou estar mais próximo de Deus, eu vou estar mais pedindo a Deus, eu vou ter conhecimento daquilo que eu preciso fazer para ter sabedoria vertical, que é aquela que vem de Deus. Não abandone a sabedoria e ela o guardará. Ou seja, não abandone a sabedoria, não abandone os conhecimentos de Deus, não abandone Deus, esteja sempre do lado de Deus. Por quê? Porque ela o protegerá. Ó, não abandone a sabedoria, ela o guardará. Ame a sabedoria e ela o protegerá. O princípio da sabedoria, qual é o princípio da sabedoria?
Olha que lindo. É adquirir sabedoria. Adquira a inteligência usando tudo que você possui. Percebe? Adquira a inteligência usando tudo que você possui. Não fique relutando, por exemplo, em comprar um livro, em fazer um curso, em estudar mais. Não, gente. O conhecimento faz toda a diferença. O conhecimento vai fazer você diferente dos outros. Se você estiver... eu assisti, né, um vídeo ontem, eu faço um curso, né, que eu comprei também atrás, e toda semana a gente tem lives que a gente ouve, e nessa live o nosso professor, nosso instrutor, ele fala pra gente fazer o quê? Uma leitura bíblica, ler um livro, assistir um filme e modelar alguma pessoa, aquilo que você vê. Porque modelar, gente, não é ter inveja, tá? Modelar uma pessoa que fez isso, que estudou, que tem, né? Por exemplo, o filme que ele pediu pra gente assistir ontem, ontem não, né? Essa semana, é o filme Mãos Talentosa. Mãos Talentosa. É o Ben Carsten, né? Benjamin Carsten. Veja, lá você vai perceber que Benjamin Carsten é um médico, né? Neurocientista, ele é médico neuropediatra e ele fez várias cirurgias, inclusive aquela cirurgia, né, dos gêmeos siamês, né, que nascem grudados um com o outro. Ele fez várias cirurgias. E aí, para você saber, ele na escola, aí o vídeo vai contar, né, o filme vai contar um pouco a história dele. Ele na escola, ele é negro, né? Ele é dos Estados Unidos, é negro. E ele nasceu em 1951 ou 57, uma coisa assim. Bom, ele tem 73 anos, vai fazer 74 anos esse ano. Então aí vocês fazem a conta. O que acontece? Na escola, ele, no começo, ele tirava nota 0. A professora perguntava assim, quantas que você acertou, bem? Aí ele falava assim, ele falou assim, nenhuma. Não, ele falou 0. Aí ela fala assim, 9, parabéns. Aí as crianças falam assim, não, professora, a senhora não escutou direito, ele não acertou nada. Aí ele chega em casa, né? As crianças riem dele, lógico, né? É normal da criança rir. Ele chega em casa e a mãe era praticamente analfabeta. Ela estudou até o 3º ano. E é bonita a história. Então eu gostaria que vocês vissem essa história. E aí a mãe vai incentivando ele, vai falando, ele fala assim, eu sou burro mesmo. Ele fala assim, não, você não é burro. Você só tem que estudar mais. Se esforçar mais. Assista esse filme, vale a pena assistir esse filme. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E ele não só adquire inteligência, como ele adquire sabedoria também. Porque o que ele faz tem que ter sabedoria. Então a inteligência vai trazer a sabedoria. Porque uma pessoa inteligente, ela vai buscar o Senhor. Quem é inteligente busca o Senhor. Percebe? Por isso que nós temos que ter as duas sabedorias, né? A sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. Busque cada vez mais a sabedoria horizontal para que você possa adquirir a sabedoria vertical. Então, o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Adquire a inteligência tudo o que você possui. Gente, saia das redes sociais. Tem redes sociais que só ficam mostrando coisas que é irreal. As pessoas mostram muitas coisas, muitas vezes, coisas maravilhosas, que você fica deprimido, fala assim, nossa, minha vida perto dela, olha como ela é. Vai ver na realidade. Ali, a pessoa fala o que ela quer falar, mostra o que ela quer mostrar. Né? Então, não dê ouvido às redes sociais. Dê ouvido, sim. A internet é maravilhosa para você fazer um curso. Hoje você não precisa nem sair de casa para fazer curso. Tudo que você precisa está ali na internet. Né? Percebe? Só que você fica vendo o quê? Você fica perdendo seu tempo. E tempo, gente, é uma coisa preciosa demais.
ele jamais volta. Não tem volta. O tempo não volta atrás. Então vá lá. Venda tudo, usa tudo que você possui. Estude, trabalhe e use o dinheiro do seu trabalho não para comprar porcaria, não para se comparar com os outros, não para ter roupa bonita, mas para você adquirir sabedoria, porque a sabedoria vai te deixar você uma pessoa rica depois. Percebe? Por quê? Porque você vai plantar essa semente e você vai deixar essa semente romper. E aí, enquanto você está lutando, batalhando, é a árvore crescendo. E é você crescendo. Aí, daqui a pouco, ó, quando você está no topo da árvore, aí você vai fazer o quê? Dar frutos. E os frutos voltam para você. Se você tem uma manga, você tem uma laranja, você tem uma fruta qualquer, você pega essa fruta e você vai vender, você vai receber um dinheiro. Percebe? Então, assim, os frutos da tua sabedoria, da tua inteligência, vai te dar retorno financeiro. Então, vamos lá. Esses comerciais, né? Então, vamos lá. Versículo 8. Conquiste a sabedoria. Olha o que eu estava falando aqui. E ela o exaltará. Assiste aquele filme que vocês vão ver. Abrace-a e ela o honrará. Ela colocará em sua cabeça um belo diadema e o cingirá com uma brilhante coroa. Lembra que ontem a gente dizia, né? No capítulo 3 também a gente dizia que a sabedoria ela vai ser um belo colar, né? E uma coroa para sua cabeça. E aqui ele está falando novamente. Ele o cingirá com uma brilhante coroa. Ontem a gente falava assim, ela será vida para você e enfeite para o seu pescoço. Olha que lindo. E hoje, então, vamos lá agora, versículo 10. Meu filho, escuta e receba os meus conselhos, e eles multiplicarão os anos de sua vida. Por que multiplicarão os anos da sua vida? Porque você, sábio, como eu disse ontem, pessoa sábia, ela vai buscar aquilo que é saudável para a vida dela. Aquilo que não a mata. Aí a pessoa fala assim, nossa, não vejo a hora que chega final de semana. Final de semana é churrasco e cerveja, né? O que isso faz com o seu corpo? Fala pra mim. É um desgaste enorme no seu corpo. Porque aí você vai se deleitar, né? Na cerveja, a gente diz cerveja, né? Mas no uísque, às vezes nas drogas, né? E aí a pessoa vai ficando cada vez mais viciada. E os danos que você está causando no seu organismo. Veja, nós precisamos, muito embora essa matéria vai se deteriorar quando a gente morrer, mas nós precisamos do nosso corpo. Porque é templo do Espírito Santo. Veja, quando Jesus partiu, ele falou assim, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Só que o corpo, a gente sabe que o corpo e o espírito, eles militam um contra o outro. Por quê? Porque o corpo é do mundo. O corpo quer as coisas do mundo, quer os prazeres do mundo. Os prazeres mundanos, os prazeres momentâneos. E o espírito não. O espírito quer te direcionar para a vida eterna, para a sabedoria, para conhecimento, para você ser sábio, para você ser honrado, para você ter uma coroa, para você ter glória. E aí o corpo não quer, porque o corpo, percebe? Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Já percebeu isso? E quanto mais você faz, mais você quer fazer. Porque quanto mais você faz, mais você está pedindo sabedoria, mais está vindo sabedoria, mais você está fazendo aquilo que o Espírito quer. E quanto menos você faz, menos você está dando ouvido ao Espírito e mais está dando ouvido à carne. E quando você dá ouvido à carne, você vai
estragando o seu corpo, né? Vamos dizer assim, um termo bem chulo, né? Estragando o seu corpo. Ou seja, você vai comendo mal, se alimentando demais mal, né? Não vivendo uma vida sedentária, não faz um exercício físico, não caminha, percebe? É gostoso ir para uma academia? É gostoso caminhar? É gostoso correr? Não é gostoso. Correr até é. É muito gostoso. Mas é muito saudável. Ah, mas eu não posso correr. Tudo bem, você não pode correr? Caminha. Eu também não podia correr. Os médicos já tinham falado para mim não correr. Aliás, nem andar. Porque eu tenho desgaste do joelho. Não, você não pode andar. Né? Mas aí eu fui aos poucos, não deixei de caminhar nunca. E aos poucos eu fui correndo. Pouquinho, 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 pouquinho. E hoje eu corro. Em várias corridas que tem aí, já ganhei vários pódios. Aliás, na última corrida que teve de Pederneiras, eu peguei em primeiro lugar das mulheres do município. Abaixo de mim só jovens. Então tudo a gente pode. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? Quem é que me dá sabedoria? Quem é que me dá discernimento? É o Pai. É o nosso Deus. É o nosso Criador. Então veja. Quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você recebe os conselhos, escuta os conselhos do Pai, do seu Pai terreno e do seu Pai do céu, Ele multiplicarão os anos de sua vida. Olha o provérbio, gente. É maravilhoso. Estou lhe mostrando o caminho, versículo 11. Estou lhe mostrando o caminho da sabedoria e guiando você pelas trilhas da retidão. Ao caminhar, seus passos não vão se embaraçar. E ao correr, você não tropeçará. Agarre-se à disciplina. Olha a disciplina de novo aqui. E não a solte. Pratique a disciplina. O que é a disciplina? Obediência. Pratique a obediência. Deixe-se disciplinar. O que é ser obediente? É fazer aquilo que Deus quer, o propósito de Deus na nossa vida. Mesmo a gente achando que o propósito de Deus na nossa vida é como Jesus disse, deixará tudo para seguir o meu reino. O homem deixará tudo para seguir, né, o meu reino. Porque quem não deixa tudo para seguir, não é digno de mim. E aí, seguir Jesus é você deixar todos os prazeres da terra. É você deixar muitas vezes o domingo, é você deixar o sábado, para você ter mais conhecimento, adquirir mais sabedoria, e para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. É fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade daquele que nos criou. Essa é a disciplina, essa é a obediência. E quando a gente errar, deixe-se disciplinar por Deus. Deixe ele te corrigir. Volte para ele imediatamente. Porque a gente é humano, não é livre do pecado, né? O próprio Jesus sabia disso e ele nos disse. Não nos deixe cair em tentação, mandou a gente rezar assim. E livra-nos do mal. Que lindo, né? Então vamos lá. Agarre-se à disciplina e não à sorte. Pratique a disciplina porque ela é a sua vida. Versículo 14. Não ande pelas trilhas do injusto, nem pise no caminho dos maus. Evite esse caminho e não o atravesse. Afaste-se dele e siga em frente. Os injustos não dormem sem ter feito mal. Perdem o sono enquanto não fazem alguém tropeçar. Gente, vocês já viram crianças? Vocês já viram na frente de escolas? Muitas vezes, na frente das escolas, principalmente à noite, tem aquelas pessoas que ficam em rodinhas. Para quê? Para fazer você tropeçar. Para vender drogas. Para te oferecer drogas. Para que você tropece. Veja aqui, os injustos não dormem sem ter feito mal. Perdem o sono enquanto não fazem alguém tropeçar. Se existe a droga é porque alguém trafica. Porque a droga é ilícita. Então, o tráfico de droga é ilícito. É fazer você tropeçar.
E tem as drogas lícitas, né? O cigarro, por exemplo, a cerveja, a cachaça. É tudo liberado. Então tem aquele amigo seu, sabe? Aquele amigo que fala assim, toma uma aí, toma mais uma, vamos tomar mais uma. Vamos tomar uma saideira, né? Não é assim? São teus amigos de verdade? Não. Evite esse caminho e não o atravesse. Percebe? Porque eles perdem o sono enquanto não fazem você tropeçar. Eles comem a maldade como pão e bebem a violência como vinho. Vocês já ouviram falar assim, nossa, aconteceu um assassinato. É muito difícil você ver um assassinato assim, a não ser com bala perdida, né, que cai aí, que as pessoas... Mas você pode perceber que os assassinatos acontecem, muitas vezes, em volta de lugares que vendem que vendem as drogas, que vendem cerveja, que vendem cachaça, porque as pessoas estão o quê? Alcoolizadas, estão drogadas, e aí não sabem o que falam, percebe? A pessoa quando está alcoolizada, ela está fora de si, está fora do seu juízo, e vai falar muita besteira, porque não diz que a pessoa, às vezes, quando ela bebe, ela fala aquilo que ela gostaria de falar quando tá sóbria, mas não tem coragem? E aí a bebida dá coragem? Coragem nós temos que ter com o nosso Pai. Ele que nos dá coragem verdadeira. Percebe? Ele que nos dá. Ele que nos alimenta. Então, as pessoas comem a maldade como pão e bebem a violência como vinho. E os assassinatos nunca acontecem dentro da sua casa, a não ser que a pessoa entre lá para roubar e para matar, né? Que é um ladrão daí. Mas se você frequenta esses lugares, tome cuidado. Porque você pode ser pego pelas garras do inimigo. E o inimigo quer isso. Quer te tirar você do caminho do bem. Quer te desviar. Quer te desviar. Veja o que fala aqui, ó. Mas a trilha dos justos brilha como a aurora. Brilha como a aurora. Você já viu a aurora? O dia vem no amanhecer assim. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. E ele vai clareando até o nascer do dia. O caminho dos injustos é tenebroso. É escuridão. E eles não sabem no que irão tropeçar. Eles acham que tem toda a vantagem. Já percebeu as pessoas se achando todo... Quem faz o mal, quem pratica o mal, acha que ele nunca vai ser pego. Versículo 20 agora. Meu filho, esteja atento às minhas palavras e dê ouvido aos meus conselhos. Nunca os perca de vista. O quê? Os meus conselhos. E guarde-os no seu coração. Lembra que eu dizia ontem que do coração procede todo o bem e todo o mal, porque está dentro daquilo que o coração revela aquilo que eu sou, né? Pois aqui, ó, nunca os perca de vista e guarde no seu coração, pois eles são vida para quem os encontra. O quê? Meus conselhos. E saúde para o seu corpo. Porque se você segue os conselhos do Pai, se você lê a Bíblia e procura saber os conselhos, você vai fazer o que com o seu corpo? Ele é templo do Espírito Santo. Você vai guardar. Se eu sei que isso faz mal para mim, se esse alimento faz mal para mim, se esse vício faz mal para mim, eu vou me libertar desse vício o quanto antes. Versículo 23. Acima de tudo, guarde no seu coração. Guarde o seu coração, desculpa. Porque dele brota a vida. Afaste-se da boca enganosa e fique longe dos lábios falsos. Que seus olhos olhem para frente e seu olhar se dirija para diante. Olhe para frente, nunca olhe para trás. Olhe para frente. Não olhe para trás porque o inimigo que quer que você olhe para trás. Ah, olha para trás lá. Olha como você foi lá atrás. Ah, né? Você não presta, você não é nada.
Olhe para frente. Porque quando você sobe um patamar na sua vida, quem está acima de você, ele não vai te criticar. Quem te critica é quem está atrás de você, quem está abaixo de você, quem está no patamar abaixo de você. Pode ter certeza disso. Aqueles que querem que você não suba é aqueles que estão para baixo, porque eles querem o quê? Te derrubar. Porque aquele que está acima, ele quer fazer que você levante, ele não está preocupado com você que está abaixo. É assim, você não deve se preocupar com aquele que está abaixo. Então quem está acima de você também não se preocupa com você que está para baixo. E você também não deve preocupar com quem está para baixo, porque quem está para baixo quer o quê? Te puxar, te levar para o caminho do mal. Percebe? Então, olhe que seus olhos olhem para frente e seu olhar se dirige para diante. Fique atento às trilhas onde você coloca os pés. E que todos os seus caminhos sejam firmes. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. O que ele falava ali em cima? Dirija-se para diante. Não se desvie para a direita, nem para a esquerda. E afaste do mal, afaste do mal os seus passos. Gente, maravilhosa a sabedoria, né? Maravilhosa Provérbios que nos leva à sabedoria. Maravilhosa. Eu diria que a palavra de Provérbios é a pura sabedoria. Por isso que quanto mais você lê Provérbios, mais sábio você fica. E quanto mais você lê, mais coisas você tira dele. Gente, eu já li Provérbios não sei quantas vezes. Todo, provérbio inteiro. Todo mês a gente começa lendo junto, como eu falei para vocês lá atrás. Todo mês a gente começa. Dia primeiro, o primeiro vai assim sucessivamente até terminar. E cada vez que a gente lê, tem coisa nova para aprender. A Bíblia é viva. A Bíblia é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Então era isso que eu tinha para você hoje. Beijo no seu coração, uma boa quarta-feira. Deus te abençoe, te ilumine e afaste do mal os seus passos. Beijo no coração.